étnica e racial dos estudos clínicos da Covid-19 no Brasil. Esse trabalho tem como orientadores a professora doutora Márcia Santana Fernandes, que tem o prazer aqui, a honra de estar aqui com ela participando desse evento, e o professor Dr. José Roberto Goldin. Peraí que eu vou... Antes de tudo, da gente avançar, para a gente contextualizar, que são diversas problemáticas relacionadas quando a gente fala do tipo de paciente, dessa população amostral que participa nos estudos clínicos, ainda mais quando a gente fala da Covid-19. Por que eu escolhi justamente Covid-19? É uma doença que ela abrangeu a todos, faixa etária, população, países, crianças, pessoas com comorbidades. Então é interessante para a gente pensar quando a gente fala de uma diversidade populacional numa doença que afetou a todos. Por quê? Justamente o Brasil, agora falando do nosso cenário, ele se destaca justamente pela nossa composição étnica e racial tão diversificada. Teve um boletim, o ano de 2022, da Interpharma, que é aquela associação das indústrias farmacêuticas, compartilhou um boletim muito importante, ou seja, apresentou um índice de variabilidade étnica. Ele chama, na verdade, fracionalização étnica. Ele dá esse ranking, vamos dizer, para mostrar o nível, quão étnico pode ser essa variação de cada um dos países. E muito interessante porque o Brasil, ele apresentou um índice superior a países como Estados Unidos, que é tão grandioso quanto o nosso país, tão diverso quanto, por causa dos imigrantes também, Austrália, Argentina e até, lógico, a maioria dos países da Europa, isso não seria um espanto, e até mesmo Ásia, que são países, obviamente, que não vão variar tanto da sua população. Mas o que eu quis trazer para vocês? Se a gente pensa que nós somos ricos nessas etnias e diversidades, e a gente tem uma variedade que a gente tem que pensar sempre nos genótipos que a gente tem dessa nossa população, quer dizer que se você realiza estudos complementares importantes e às vezes subestudos, para você fazer até uma estratificação de uma amostra, de um estudo clínico, vai te trazer dados importantes acerca daquela doença. Claro, quando a gente está falando num cenário que permite essa adaptação, nessa variabilidade. Se você vai falar de câncer de mama, obviamente o grupo são mulheres. Mas se você traz para a epidemiologia, que é o caso da Covid-19, ele é amplo e sim se aplicaria. Que foi o caso da vacina da Covid-19. Foi para todos, como a doença acometeu a todos, e é isso que a gente quer trazer, essa observação, essa narrativa em relação à temática. Então, eu sempre trabalhei muito com indústria farmacêutica, conduzir estudos clínicos randomizados no Brasil, já desde 2005 eu trabalho com isso, e vim para o mestrado profissional justamente com essa proposta para a gente tentar trazer esses dados ricos para a nossa questão, na nossa prática da pesquisa clínica. E o grande desafio hoje que nós temos é justamente a inclusão desses grupos minoritários nos estudos clínicos. Se você for avaliar, quem são esses grupos minoritários? Basicamente, sim, pessoas de diversas etnias, mulheres, crianças, idosos, pessoas com comorbidades. A gente tem ouvido muito falando das doenças raras, porque todo mundo também foi acometido com a Covid. E eu ouvi dizer até uma mãe falando assim, eu tenho um filho com paralisia cerebral. Essa vacina, ela é segura para o meu filho? São esses pensamentos, quando você tem essa visão do paciente, que a gente tem que ter um pouco mais de flexibilidade e pensar não só como um pesquisador, como a indústria que vai desenvolver esse protocolo, como a gente quer avaliar, selecionar esses centros, que eu vou falar para vocês no próximo slide, que vai impactar e às vezes a gente não presta atenção nessa questão. Ou seja, aqui nesse gráfico eu quero compartilhar com vocês a distribuição dos centros de pesquisa. Esse é um relatório da COPEC, para quem não conhece, a coordenação que cuida dos ensaios clínicos da Anvisa. Isso é um relatório de 2022. Se nós avaliarmos, acho que tem um negócio aqui, deixa eu ver se eu consigo apertar. Achei. Região Sul e Sudeste são onde tem o maior número de centros. Ah, ótimo.
Para quem conhece a pesquisa clínica, e quem não conhece, vou explicar. No processo do início do estudo clínico, existe uma parte fundamental chamada feasibility. Ou seja, você vai avaliar toda a viabilidade do estudo, e parte deles, a partir do momento que você ganha esse estudo para o Brasil participar, considerando o estudo clínico, multicêntrico internacional, ele vai avaliar justamente quais centros vão participar daquele estudo dentro daquela patologia. Perfeito. Quem os grandes indústrias farmacêuticas, falo isso porque eu já estive lá, querem grandes centros de pesquisa? Porque, lógico, temos os KOLs, os líderes de opinião, eles estão lá. É compreensível. Porém, o que a gente acontece e vem para a minha temática? Você imagina esses centros de pesquisa na região norte do nosso país, né, que estão aqui em laranja, também querem participar. Por quê? Por consequência, a gente vai ter um perfil tão diversificado, se não mais, a gente poderia dizer, de ter esses centros participando do meu estudo. Isso vale para as vacinas, que a grande maioria, na verdade, dos centros foram realizados na região sul e sudeste, como nesse gráfico que eu compartilhei com vocês. E só um adendo importante que eu levantei recentemente, uma publicação da Fiocruz. Estando aqui, acho que é super legal compartilhar com vocês. Quem não teve a oportunidade de ver, um artigo do ano de 2023, tão recente, sobre o perfil dos protocolos de ensaios clínicos sobre a Covid-19, com a participação exclusiva da Fiocruz, né, como instituição proponente, eu acho que é proponente. E só para vocês terem uma ideia, bem rapidamente, 70% dos centros, né, que a Fiocruz participou, liderou esses estudos da Covid-19, 70% deles também foram na região sudeste do país. Então, a característica do nosso paciente também implica na condição do centro que vai participar. Agora, a gente tem essa questão, o que a gente pode observar? Isso vai refletir diretamente na população da amostra do meu estudo. O FDA, para quem não conhece, a Agência Regulatória Americana, ele vai trazer justamente diretrizes, aprova a condução dos estudos clínicos nos Estados Unidos, assim como a Anvisa no nosso país. O FDA, ele já vem há muitos anos trazendo guias, orientações, informações importantes para promover essa diversidade dos estudos clínicos, especialmente com esses grupos representados, que eles chamam assim, minoritários, que na verdade minoritários não se aplica para o Brasil, que a grande maioria são idosos, mas enfim, é isso que a gente chama, como se fossem esses grupos que na verdade a gente não vê com tanta frequência nos estudos clínicos. Mas é muito interessante porque até então não há informações que foram encontradas acerca desse assunto no cenário brasileiro. Ainda não tive a oportunidade de encontrar dados ou qualquer pronúncia em relação a nossas autoridades, mesmo por recomendação, em relação a como vamos conduzir, num país tão rico, como eu falei, estudos clínicos com a nossa população, como vamos promover a diversidade desses pacientes. Bom, então o objetivo do meu trabalho é justamente avaliar basicamente essa proporção, se ela é adequada ou não à representação desses indivíduos, especificamente são as classes que a gente sabe dos grupos, versus, por estudos da Covid-19, obviamente, em comparação com a distribuição demográfica geral do nosso país. Mais para frente, na hora da metodologia, eu vou compartilhar que a gente usou aqui. Basicamente, então, serão os estudos clínicos randomizados nacionais. Vou dizer por quê. Então, me permitam um adendo importante. Estudos clínicos internacionais, se você pegar uma simples publicação de qualquer estudo grande de vacina, disponível no PubMed, por exemplo, vai lá, escolhe um estudo clínico. Procure uma tabela que chama tabela 1, é a tabela descritiva dos dados do paciente. Quando você observa esse dado para o estudo clínico multicêntrico, e teve diversos que o Brasil participou, como desses grandes realizados para vacina. Se você vai lá e você quer um dado do Brasil, tudo bem. Então, de um N de 40 mil, por exemplo, hipoteticamente, tivemos 7 mil participando do Brasil. Perfeito.
E eu quero saber, para o meu trabalho, quantos desses 7.000, quais são os grupos que nós temos distribuídos nessa variação, para eu avaliar essa proporção, se foi igualitária ou não. O que eu vou fazer? Você chega nesse artigo, ele não tem essa descrição, porque justamente por ser a maioria dos estudos clínicos multicêntricos internacionais, eles seguem uma regra de padronização, que é uma classificação desses pacientes com base na nomenclatura, nas características de um órgão que é afiliado ao FDA, com as características da população dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com as nossas características. Algumas sim, mas, por exemplo, lá você vai ver índio nativo americano. Então, se nós temos 7.000 pacientes, nenhum de nós podemos entrar nesse tipo de classificação. Então, o que acontece? Geralmente não está disponível e você fica com esse dado, infelizmente, sem essa possibilidade de acessar e utilizar numa pesquisa, como se fosse essa minha pesquisa. Então, fizemos justamente esse recorte de estudos clínicos nacionais da Covid-19, fase 2 e 3, justamente pela importância na fase 2, você tem fase 3, de um número muito grande de pacientes, onde você vai avaliar a segurança e eficácia numa variedade de uma população, justamente porque você quer prever a fase 4. Vai trazer informações muito importantes numa população mais diversa, seguindo justamente esses preceitos que o FDA traz nesses guias, nessas orientações. Como eu disse, eu pretendo comparar com os dados do IBGE. Existe uma pesquisa específica que trata dessas diferenças, desses dados raciais para o nosso país, que é a PNAD contínua. Então, basicamente por esse caminho que a gente vai seguir em coletar essas informações dos estudos clínicos. Então, qual é a nossa proposta? Que está em desenvolvimento, tentando uma ferramenta, na verdade, né? É uma solução que propõe, né, atender uma necessidade, justamente pelo problema que a gente conseguiu identificar, que vai ser explorado justamente nesse trabalho. Então, é uma ferramenta de autoavaliação do pesquisador, para ele poder justamente avaliar um nível quão diverso ele pode ser, aplicar essa diversidade nos estudos clínicos realizados no seu centro de pesquisa. Para quem quiser acessar e tiver interesse, esse QR Code aqui justamente ele leva ao questionário. Aqui, na verdade, é basicamente um protótipo. A gente só faz isso para compartilhar com vocês uma ideia de como que vai ser disponibilizado depois essa ferramenta. Então, essa imagem garante que a gente pode dar essa opção para o pesquisador, uma comodidade, de certa forma, de acesso da ferramenta. Ou seja, a gente pode fazer, distribuir o acesso através de um site que ele pode preencher, ou então através mesmo do próprio celular. Isso é super cômodo e ele vai poder fazer justamente, através desses 5 módulos, baseado nesse guia do FDA, uma autoavaliação de questões relacionadas ao produto, recrutamento de paciente. É como se fosse justamente um momento para ele avaliar e conseguir desenvolver mesmo estratégias para evitar, dentro da medida do possível, da sua área terapêutica, essa questão da diversidade dos estudos clínicos.